Fala galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cartas à Igreja e hoje nós vamos começar a falar sobre Tessalonicenses. Nessa epístola a gente vai ter um pouquinho de encorajamento, um pouquinho de motivação, um pouquinho de repreensão e uma dosezinha de escatologia. Vai ser muito legal. Antes de entrarmos no conteúdo, vamos conversar sobre o contexto, muito importante para que a gente possa absorver o conteúdo de maneira correta. E como sempre, fica aqui a tarefa de casa de assistir o resumo de 1 Tessalonicenses do Bible Project, que vai ficar na descrição do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo também. Então, nessa epístola, a gente tem uma leveza diferente de uma igreja que estava mandando ver, estava muito bem. Então você tem uma dose maior de encorajamento do que necessariamente repreensão, embora haja exortação, mas o espírito da carta é um pouquinho mais leve, porque a igreja em Tessalônica estava mandando muito bem. O que já de princípio me serve como encorajamento é saber que, lendo as escrituras, nos atentamos para não repetir o erro de quem errou, mas para repetir os acertos de quem está mandando bem. Então, isso serve como encorajamento, saber que nós podemos, como igreja, estar bem. Então, o que aconteceu, né? Paulo e Silas, eles pregaram em Tessalônica, plantaram essa igreja e agora eles estão passando por perseguição. Eles estão sendo perseguidos por seus conterrâneos gregos por diversos motivos e nisso agora existe uma conexão muito grande, porque as igrejas de Deus, de certa forma a dominação, né, as igrejas plantadas por Paulo, estavam sofrendo também perseguição em grande parte, né, dos judeus messiânicos agora que se converteram à nova aliança, estavam sendo perseguidos por seus conterrâneos judeus também. Então nisso agora eles têm algo em comum. Os tessalonicenses foram acusados de desacato a César por seguir e adorar o rei Jesus e não adorar um imperador, e isso começou a gerar intensas perseguições no meio deles. Na estrutura da epístola nós temos 3 orações, né, que Paulo está fazendo enquanto ele vem trazendo o ensino, admoestação, exortação, e essas orações elas são demais e mostram muito do qual é o coração pastoral, do exemplo do que nós devemos seguir hoje em dia. Em toda a comunicação a gente tem uma linguagem muito íntima, muito paternal, né, de realmente alguém que gerou filhinhos na fé. E também durante esse período, Paulo, preocupado com o que os tessalonicenses estavam passando, enviou seu discípulo Timóteo, que voltou com boas notícias sobre o que estava acontecendo. Também estava tendo um rumor em Tessalônica nessa época, o rumor não é coisa nova, mas o pessoal estava falando, né, que Jesus já tinha voltado e o pessoal tinha sido deixado para trás. E Paulo fica muito tiltado com isso e começa a trazer um pouquinho de ensino escatológico aos tessalonicenses, dizendo: calma, não foi isso que aconteceu, existem coisas que devem acontecer antes do dia de Cristo e o retorno de Cristo será claro. Ele fala sobre Cristo voltando com seus anjos com uma bola de fogo no céu, como assim, se você piscar, você não vai perder o que aconteceu. E ele traz isso tudo não só para enriquecer o entendimento dos tessalonicenses a respeito da vinda de Cristo, mas para acalmar eles que pensavam que tinham sido deixados para trás. Esse é o deixado para trás raiz, original. Então, dito isso, vamos agora mergulhar no conteúdo da Epístola aos Tessalonicenses e hoje eu quero ler com vocês do versículo 1, no capítulo 1, até o versículo 10, onde vamos falar sobre o êxito do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade da igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz vos sejam dadas. Eu amo essa salvação, graça e paz. Versículo 2, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente de vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia,
Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso, pois eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então essa é a porção que nós vamos cobrir hoje, mas queremos mergulhar um pouquinho mais a fundo, né, no que está sendo dito. Primeiro, eu acho extraordinário a maneira como Paulo apresenta essa gratidão pelo que está acontecendo em Tessalônica. Mas eu acho muito interessante a maneira como se havia essa grande confiança, né, de que o Espírito Santo é quem está cuidando, né, edificando a igreja. E acho muito interessante como eles saíam sem mesmo necessariamente levantar um pastor, porque todos eram ali novos na fé, o que eu acho que para nós é um lembrete muito importante, né? Olhando para a estratégia de Paulo, era melhor que não tivesse nenhum líder do que tivesse um líder ruim. Algo para se pensar. Mas esse pessoal estava aos cuidados do Espírito Santo. Mas, né, olhando para isso, vemos essa maneira onde Paulo ele declara essa gratidão por ver os tessalônicos firmados em Cristo Jesus, tendo se convertido, deixando para trás os ídolos, né, sua vida no paganismo e agora caminhando com Cristo Jesus. Existe gratidão, como cada um de nós precisa ser grato por cada pequenino, né, que se converte a Cristo Jesus, que deixa para trás os velhos caminhos e passa a andar com Ele. Deve haver gratidão no nosso coração por isso. Agora, parte da gratidão de Paulo é pela constante fé atuante, né? Uma fé que não é passiva, mas ativa, demonstrada por obras e atitudes da parte dos tessalonicenses, do amor prestativo e da esperança bem firmada no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa palavra elpis, a esperança, né, do grego. A definição dessa palavra ministrou meu coração acerca do que é esperança, né? E a definição de elpis é a expectativa do bem, quer dizer, é esperar que as coisas vão estar bem. Isso dito de uma igreja que está sofrendo perseguição de toda parte, eles têm uma expectativa de que as coisas irão bem, porque eles têm Jesus. Então, mesmo no meio de aflições e dificuldades, eles têm uma boa expectativa acerca do futuro, porque sua esperança está em Cristo Jesus. Essa questão de estar firmado, essa constância, estabilidade, né, ela fala de uma firmeza em algo que é mais sólido do que as coisas desse mundo material, é a esperança que temos em Cristo Jesus. Me chama a atenção também a maneira como Paulo diz que nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com dunamis, com poder e com o Espírito Santo. E isso traz absoluta convicção. É uma muito grande, plena certeza, quase que tem um pleonasmo aqui nas palavras que Paulo está usando, porque ele está dizendo polos, plerofória. Ele está dizendo muita, grande convicção, é muita certeza. Tem uma ênfase aqui na intensidade dessa convicção, e isso fala a respeito de uma confiança plena. Então, esse evangelho pregado não somente com palavra, mas com poder, né? Sinais e maravilhas, acompanhando a pregação do evangelho com o reino, né? O que conduziu as pessoas ao Espírito Santo. E isso tudo traz a eles plena convicção. Sabe, nós devemos caminhar com plena convicção no evangelho de Cristo Jesus, que não é só nos anunciado com palavra, mas com poder. Vemos os sinais e maravilhas que acompanham, mostrando pra gente que a pregação desse evangelho é verdadeira. E nos tornamos participantes no Espírito Santo. Nesse momento, não existe sombra de dúvida, né, acerca da existência de Deus ou mesmo da sua vontade sobre a igreja, porque você agora é um participante ativo, né, no nosso Senhor. Então, isso diz muito para nós acerca da maneira que devemos viver, sabe? Não queremos ter a mente dividida, como falamos no começo, né, lendo a epístola de Tiago, mas queremos estar plenamente convictos no evangelho do reino de Cristo Jesus. E eu acho que isso levanta a bola para a gente fazer aquela avaliação pessoal. Como seriam as nossas vidas se fôssemos plenamente convictos no evangelho do reino de Cristo Jesus, né? De maneira alguma deixaríamos de tratar esse evangelho como prioridade. De maneira alguma viveríamos envergonhados do evangelho de Cristo, porque teríamos plena confiança no como isso é verdadeiro e no como isso precisa ser compartilhado com outras pessoas.
Então, precisamos buscar ter esse contato com a palavra, com o poder, com o Espírito Santo, para que possa haver em nossos corações uma plena convicção e uma plena confiança no Evangelho do Reino de Cristo Jesus. Agora, com os Tessalonicenses vivendo dessa maneira, Paulo diz algo que é muito legal. Ele diz que eles se tornaram modelo, eles se tornaram exemplo para outros cristãos. Então, quando uma comunidade na fé está vivendo de maneira bíblica correta, eles se tornam modelo, eles se tornam exemplos. Vemos Paulo falando com Timóteo, dessa maneira mais tarde, dizendo para ele: seja exemplo no que, como você vai falar, no amor, na pureza, na santidade, em várias coisas. Precisamos nos tornar exemplo. Como Paulo mesmo diz, se eu não me engano, a igreja de Corinto, falando: se tornem meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cristão, ele tem esse papel de ser modelo, de ser exemplo, para que a nossa jornada na fé possa se tornar clara, porque muitas vezes nós nos sentimos desencorajados na fé, olhando para a dificuldade do caminhar, muitas vezes para um neófito, alguém que é novo na fé, pensar para a transformação que deve haver na vida, deixando para trás as velhas coisas e caminhar nesse caminhar de pureza, santidade e entrega ao reino dos céus pode parecer muito difícil, às vezes até mesmo impossível, mas quando olhamos para um irmão na fé que dá o exemplo nessas áreas, que caminha dessa maneira, então, isso de certa forma se torna tangível, palpável, algo que parece mais real, porque agora eu posso imitar o imitador de Cristo. Muitas vezes, para alguém novo na fé, ele se sente tão distante de Cristo, mas podemos olhar para aqueles que estão imitando a Cristo, e quase vai que nem um trenzinho, você vai imitando os imitadores de Cristo, isso define no nosso comportamento. Mas aqui nós temos, acho que, uma orientação dupla. Primeiro, de procurar modelos na fé, para que possamos seguir esses modelos, para que possamos imitar essas pessoas. Eu tenho várias pessoas na minha vida que eu já identifiquei como modelos. Eles são discípulos de Cristo, autênticos, verdadeiros. Então eu vou grudando nessas pessoas para que eu possa imitar o seu comportamento, mas ao mesmo tempo fica a orientação para a minha vida, um desejo de ser modelo, de ser exemplo, para que outras pessoas possam olhar para mim e pensar: cara, eu quero imitar o Isra, porque ele tem sido um imitador dos imitadores de Cristo. Então, assim, é a nossa vida como uma comunidade da fé, é algo que nós devemos fazer. E isso acaba se tornando algo que vai fortalecer outras igrejas. Então, quando você identifica pessoas que são modelo, imite elas para que você mesmo possa se tornar um imitador, que é modelo para outros cristãos. E isso vai se espalhando. Vemos ele falando como esse modelo, esse exemplo deles foi se espalhando por todos os lugares. Então, eles deixaram para trás seus ídolos e servem agora o Deus verdadeiro, esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, sabe, por mais que essa carta tenha sido escrita muito tempo atrás, hoje nós vivemos algo muito semelhante, porque ainda somos rodeados de uma geração que serve a muitos ídolos, mas, amado, deixa essa verdade entrar no seu coração, que o nosso Deus, ele não é como os ídolos dessa geração, que tem boca, mas não falam, olham, mas não veem. Nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro, que fala conosco, que interage conosco, que nos entregou esse evangelho não somente com palavras, mas com poder, com o Espírito Santo, E por isso podemos ter plena convicção no Evangelho do Reino de Cristo Jesus, e assim vamos viver irradiando com paixão o Evangelho que nos foi pregado, e isso vai converter mais pessoas a deixar para trás os seus ídolos e caminhar no Evangelho da verdade. Então, amados, esse primeiro episódio serve como uma palavra de encorajamento, de que a igreja pode ser fiel e que nós somos chamados a caminhar com fidelidade como a igreja de Cristo Jesus. Expresso mais uma vez o meu desejo de poder sentar à mesa, conversar pessoalmente com cada um de vocês, meus irmãozinhos na fé, mas dado a impossibilidade de fazer isso, vamos pelo menos conversar nos comentários, Diz para mim qual foi a verdade acerca dessa sessão que cobrimos da Epístola aos Tessalonicenses, que mais falou ao seu coração, e como isso pode te desafiar de maneira prática a ser um imitador de Cristo Jesus. Deus te abençoe, nos vemos no próximo episódio.